Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 13, onde nós iremos ler a partir do verso 6, um texto bastante curto, apenas 4 versículos aqui, para nossa meditação e para nesta noite trazermos o tema para o aprendizado da palavra do Senhor. Lucas capítulo 13, verso 6, diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Amém. Graças a Deus pela palavra que temos lido. Que o Senhor, nesta noite, nos abra o entendimento para podermos aplicá-la ao nosso coração. Nós temos aqui uma das parábolas de Jesus. O gênero parábola é algo que Jesus usou com maestria, algo que ele usou como ninguém mais para trazer ao povo um ensinamento acessível, algo que ele usava histórias, usando elementos do dia a dia, elementos que as pessoas conheciam, para transmitir as verdades do reino de Deus. E hoje nós vamos tratar de uma das parábolas de Jesus, conhecida como a parábola da figueira estéril. Este texto nós vamos trazer com o tema: Onde estão os teus frutos? Se nós olharmos para o texto de Lucas, capítulo 13, no verso 1 em diante, vai dizer que algumas pessoas chegaram, alguns dentre os fariseus, dentre as pessoas ali de Jerusalém, e começaram a falar a Jesus de alguns galileus que tinham sido mortos por Pilatos, ou diz o texto que o sangue deles foi misturado com o dos sacrifícios. Parece que houve uma invasão do templo por parte dos soldados comandados por Pilatos e mataram alguns homens ali. E parece que as pessoas ali estavam achando que essas pessoas eram mais pecadoras do que outras, que Deus estava punindo estas pessoas por seus pecados ali. Porém, Jesus vai dizer: olha, todos são pecadores, e se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão da mesma maneira. Caiu uma torre lá em Siloé e matou 18 pessoas, Jesus diz. Eles eram mais pecadores que os outros? Não. Então Jesus está dizendo que as calamidades que ocorrem, os problemas que acontecem, eles são coisas do dia a dia e que nós devemos olhar para isso como uma oportunidade. Talvez as pessoas estivessem levando essa história para Jesus para tentá-lo, para ver se ele dizia: Pilatos errou, ele é culpado, e aí então Jesus estaria falando contra o governo, que daria a eles motivos para entregar Jesus. Porém, Jesus é extremamente sábio. Jesus então vai aproveitar esse momento para falar da universalidade do pecado, todos pecam. Vai falar também da necessidade de arrependimento. Se não se arrependerem, as pessoas todas perecerão. E ele vai dizer então que esses momentos que acontecem, calamidades ou tantos outros momentos na vida, na realidade devem ser momentos em que nós fazemos uma autoavaliação para ver como está o nosso relacionamento com Deus.
alguém morreu ali num desastre, num acidente, eu deveria pensar, se fosse eu que estivesse lá, que situação espiritual eu me encontraria? Estaria pronto para encontrar com Deus? Porque se não houver arrependimento, ou se não mostrarmos fruto de arrependimento, todos nós poderemos perecer. Então, para ilustrar essa necessidade de dar fruto, essa necessidade de nós termos um relacionamento com Deus e avaliarmos como está essa nossa relação com o Senhor, Jesus contou uma parábola, que é esta parábola da figueira que nós vamos estudar nesta noite, que fala sobre a necessidade de produzirmos frutos consistentes com aquilo que nós recebemos de Deus. Então a parábola, diz o texto que nós já lemos, do verso 6 em diante, que um certo homem, ele tinha uma vinha. Uma vinha é onde se planta as parreiras que dão uvas, né? Nessa vinha, ele também plantou ali uma figueira, que dá o figo. Isso não é muito incomum, aliás, é bastante comum lá na Palestina. É uma terra que eles produzem bastante uvas, também é uma terra que eles produzem bastante figo, e às vezes se aproveita o mesmo terreno para, nos espaços ali entre uma fileira de vinha e outra, plantar-se ali uma figueira, ou num espaço às vezes que é mais difícil de utilizar para vinha, aproveitar o terreno e plantar uma figueira. A figueira, ela não produz fruto imediatamente, ela demora alguns anos, pelo menos 2, 3 anos para produzir o fruto. Depois ela precisa de um tempo para poder o fruto ser mais maduro, ser melhor. A lei até proibia que em certos momentos se colhesse o fruto dela, talvez por não estar ainda adequado ou na melhor condição para o consumo. Mas diz o texto que este homem tinha uma vinha, plantou uma figueira nela, e ele tinha uma expectativa em relação àquela árvore, que ela produzisse o seu fruto próprio naquele lugar onde ela estava plantada. A expectativa de quem planta uma árvore frutífera é que ela dê frutos. A expectativa é que possa comer do fruto desta árvore. E assim certamente o homem tinha uma boa expectativa para que naquele lugar onde ela estava plantada, a figueira pudesse produzir bons figos. Mas diz o texto que o homem já por 3 anos ia procurar fruto naquela árvore e não encontrava. Quando nós vemos Jesus na história destacar uma árvore, uma figueira, no meio de muitas outras que era a vinha, né? Na vinha tinha muitas plantas aí, mas ele destaca uma, ele está usando isso para falar de um tratamento individual. Ele está falando não apenas de a vinha, porque nós vamos ver que a vinha ela é bastante utilizada para falar de Israel como um todo. Mas Jesus não está tratando da nação, está tratando de indivíduos, de alguém que está ali, que precisa ser avaliado, que deveria dar fruto no meio de tantas outras árvores. Como o homem não encontrou frutos naquela figueira, e segundo os especialistas, as figueiras elas produzem por pelo menos 5 ou 6 meses no ano, ou seja, se ele já teve ali 3 vezes, ele já deveria saber em que ano ou em que meses ela produzia e ir no tempo certo de figos. E não encontrou figos ali. A figueira geralmente ela tem bastante folhas na época que ela dá frutos, de forma que de longe não dá para ver
se ela tem ou não frutos, é preciso ir até lá. O homem vai até a árvore, não encontra nenhum fruto nela, ele ficou frustrado, chamou o encarregado da terra, ou o que cuidava da vinha, e mandou que arrancasse aquela árvore. Mandou que tirasse ela e cortasse essa árvore. Geralmente na Palestina, os entendidos dizem que eles não cortam simplesmente a árvore. Eles arrancam com raiz, com tudo, para que o terreno fique liberado para plantar outra coisa. Porque é uma terra pequena, tem pouco terreno, não dá para deixar um terreno perdido com um tronco velho ali. Aquela árvore então era arrancada e jogada para fora. Mas o Senhor, tão frustrado por não ter fruto nela, queria que fosse imediatamente arrancada aquela árvore. Além de ela ser infértil, não estar produzindo frutos, ela estava ocupando inutilmente o terreno. Ele diz, olha, ela não está produzindo fruto e ainda está ocupando a terra inutilmente. No lugar dela poderia estar uma outra árvore que produzisse frutos. Em vez daquela figueira que não estava produzindo nada, poderia ter uma outra árvore. Além de ela não estar produzindo, ela estava roubando nutrientes da vinha. Porque toda árvore se alimenta do que está no solo, dos nutrientes, dos elementos que ela tira do solo. Ela estava então roubando elementos do solo, aproveitando elementos do solo, mas não estava produzindo frutos. E ele diz então, arranca, joga fora esta árvore, ela está trazendo muito prejuízo. Porém, o vinhateiro, o viticultor, o que cuidava da vinha, ele pede tempo, ele pede paciência ao dono daquela vinha e diz, olha, me dê mais um ano. Eu vou cavar ao redor dela, eu vou colocar estrume nela, eu vou colocar esterco nela, vou colocar adubo aqui. E então, se ela produzir o fruto, ok. Se ela não produzir, aí o senhor, que é o dono da vinha, vai mandar cortá-la, poderá tirá-la daí. Assim ele pede um tempo para poder recuperar aquela figueira, investindo nela. Como nós podemos interpretar a parábola aqui que Jesus contou? Quando nós interpretamos uma parábola, irmãos, nós não devemos ficar preocupados com todos os detalhes. O que significa 3 anos? O que significa isso, aquilo? Não detalhe por detalhe, mas sim a ideia central que ela traz para nós. Porém, na vinha, aqui nessa parábola da vinha, nós podemos entender perfeitamente que o dono da vinha é Deus, ou representa Deus aqui nesta parábola. A figueira é uma árvore que está ali dentro da vinha, que é a vinha de Deus. Portanto, a vinha e a figueira representam o povo de Deus, ou as pessoas que fazem parte do reino de Deus. E este dono da vinha, conversando com o vinhateiro, quem é o vinhateiro? Alguém diz, era Jesus, é o Espírito Santo? Não dá para colocar assim como o dono da vinha, o Pai, e o vinhateiro, Jesus ou o Espírito Santo, porque fica parecendo que Deus quer uma coisa, o Pai, e o Filho quer outra coisa diferente. É melhor nós entendermos que, ou aqui, trata-se de um diálogo possível, interpretado na parábola, entre os atributos de Deus. A justiça de Deus quer punir porque ela exige realmente justiça. A misericórdia de Deus diz, não, mas eu vou dar um tempo por causa da misericórdia, da graça. Ou seja, não é, ou talvez seja simplesmente alguns autores pensam, o dono da vinha, o homem que era dono de uma propriedade,
Normalmente ele não metia a mão na terra para cuidar, ele tinha alguém que cuidava dele. Então poderia ser apenas essa pessoa. Ou entendemos realmente que aqui esse diálogo representa os atributos divinos conversando entre si. Ou seja, se por um lado Deus é justo e ele cobra realmente o que ele deixa determinado na sua palavra, por outro lado ele é misericordioso e aqui estende a sua graça para as pessoas. Então, quando nós vamos interpretar qual é a mensagem desta vinha, precisamos levar essas coisas em conta. No Antigo Testamento, principalmente, nós vamos ver que a vinha, ela foi usada muitas vezes para representar o povo de Israel. Lá no profeta Isaías, Jeremias, no profeta Ezequiel, nos Salmos, Israel era apresentado como a vinha. Mas note que além da vinha, Jesus introduziu um outro elemento aqui, que é a figueira, que está plantada no meio daquela vinha. Nós vamos ver, por exemplo, lá em Isaías capítulo 5, um conhecido texto que o Senhor apresenta Israel como sendo a sua vinha. E diz assim, verso 1: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Israel é a vinha, Deus cuidou, Deus deu todos os recursos, Deus abençoou. E ele diz, eu esperava que eles produzissem bons frutos, frutos de arrependimento, de conversão, frutos de boas obras. Mas, no entanto, diz o texto, eles deram uvas bravas, deram frutos ruins. Deus fez tudo o que ele podia fazer, mas ainda assim eles frustraram esta ação de Deus, porque Deus, ele não força o homem a fazer essas coisas. A conversão, o fruto de arrependimento, isso precisa ser algo que o homem realmente faça, embora ele só pode fazer essas coisas com o auxílio da graça e do Espírito Santo, mas ele precisa querer fazer. Como Israel deu frutos ruins, então Isaías prossegue. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, e eis aqui a opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então, como eles não deram o fruto que Deus esperava, Deus disse, eu vou destruí-la, eu vou arrancá-la, eu não vou cavar para cuidar dela, eu vou simplesmente destruir tudo. Assim era o juízo de Deus proclamado no Antigo Testamento para aqueles que não obedeciam à sua lei. Mas agora, no Novo Testamento, nós temos a graça de Deus sendo revelada de uma maneira muito mais especial através de Cristo. E então, em vez de Deus destruir a vinha, ou de Jesus dizer que a figueira que não dava fruto seria totalmente destruída, aí vem a graça de Deus. Jesus, então, ele vai fazer uso desse símbolo da vinha em diversas parábolas. Lá em Mateus capítulo 20 tem os trabalhadores da vinha. No capítulo 21 tem a parábola dos vinhateiros maus. Aqui em Lucas 13 tem a figueira estéril plantada na vinha. Jesus vai até mesmo usar esse símbolo da videira em relação a si mesmo. Se a videira era Israel, mas ela não estava produzindo o fruto que Deus queria,
Então agora a videira verdadeira, onde deveriam estar aqueles que produziriam frutos para Deus e aqueles que estariam realmente enxertados em Deus, agora é Jesus, a videira verdadeira, e não apenas Israel, como no Antigo Testamento era mostrado. Jesus então é esta videira verdadeira onde as pessoas precisam estar enxertadas. Mas ele vai então mostrar aqui uma diferença. No Antigo Testamento, aquele que não produzia fruto, ele recebia rapidamente o juízo, a condenação de Deus. Aqui Jesus oferece a misericórdia, a graça. Em vez de arrancar imediatamente, em vez de simplesmente cortar e jogar fora, ele diz: eu vou dar mais um tempo, uma segunda chance. Eu vou escavar e vou investir nela, vou colocar adubo nela. Coisa que Deus disse lá no Antigo Testamento, eu não vou fazer. Mas agora, na época da graça, Jesus está trazendo esta misericórdia de Deus para nós. Só em olhar para esta parábola e compará-la com essas outras expressões do Antigo Testamento, já deveríamos louvar a Deus por sua misericórdia, por sua graça, porque em vez de trazer imediatamente o juízo, a condenação para aqueles que não fazem o que ele espera, ele ainda tem misericórdia, graça, perdão. A figueira, como eu já falei, plantada aqui na vinha, ela está falando de uma avaliação individual. Talvez a figueira, nessa parábola, nos seus ouvintes originais, ela simbolizasse os líderes da nação de Israel. A vinha é Israel, a figueira são os líderes. Ou Jesus estivesse enfocando aqui na mensagem para todos os tempos, o tratamento individualizado. Ele não foi procurar frutos em qualquer árvore naquela vinha. Ele foi procurar frutos naquela figueira. Especificamente naquela figueira, ele foi perguntar pelos frutos dela. Foi procurar seus frutos. E não a encontrou. O que mostra, queridos, que Deus não apenas avalia o seu povo como um grupo, mas avalia cada um de nós no nosso desempenho para Ele, ou naquilo que nós precisamos dar de frutos, porque nós precisamos realmente frutificar para a glória de Deus. Então a mensagem desta parábola para nós, ela é muito rica, ela traz muitos elementos importantíssimos para nós refletirmos. Em primeiro lugar, nós percebemos aqui e em vários outros lugares que Jesus fala sobre a necessidade de nós darmos frutos para Deus. Deus espera que o seu povo frutifique, dê frutos. Que frutos Deus espera de nós? Ora, o primeiro fruto que Ele espera de alguém que está em Cristo ou que chegou-se a Cristo é o fruto do arrependimento. A conversão, a mudança de vida, arrepender-se dos seus pecados. Jesus está falando aqui sobre pessoas que morreram e alguém diz, e agora eles são mais pecadores que outros? Ele diz, não, todos precisam se arrepender, todos precisam mostrar fruto de arrependimento. João Batista, quando vem pregando, ele vem pregando esta necessidade, que vocês deem frutos de arrependimento. Paulo, quando começa a pregar o Evangelho, ele diz lá em Atos 26 e 20, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e depois em Jerusalém. Damasco foi onde ele se converteu, né? Ele diz que já começou ali a pregar, depois ele foi a Jerusalém e ele continua e por toda a terra da Judéia e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Frutos de arrependimento, então, não é simplesmente você se arrepender, mas mostrar que está arrependido, que está convertido, que mudou de vida. Dar frutos de arrependimento é você mostrar, evidenciar através das suas ações, da sua vida, que você se arrependeu dos seus pecados, se converteu a Jesus e agora vive uma nova vida. Esse é o primeiro fruto que alguém que diz que está em Cristo precisa mostrar.
frutos de arrependimento, de conversão, de mudança de vida. Mas não apenas isso. A Bíblia fala também de outros frutos, como o fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, que diz: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Esse fruto do Espírito é a mudança do caráter do crente através da ação do Espírito Santo, que faz com que ele agora tenha o caráter de Deus, ou o caráter que Deus quer para ele. Quando nós aceitamos a Jesus, precisamos mostrar o fruto de mudança de vida. Mas à medida que o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, ele vai mudando o nosso caráter, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de reagir às coisas, para evidenciarmos essa mudança que o Espírito Santo faz e mostrarmos então amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Domínio próprio, temperança, são coisas que o crente precisa mostrar como fruto do Espírito, ou seja, que o Espírito Santo realmente está na sua vida e está fazendo uma mudança. E além desses frutos, Jesus também fala de frutos que nós precisamos dar ao trabalhar para Ele. Lá em João capítulo 15, onde Jesus diz que Ele é a videira e quem está nele tem que dar frutos, ele diz no verso 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Ele escolheu os discípulos, Ele escolheu os apóstolos, e Ele disse: eu vos enviei para que vocês deem fruto. Eles iriam trabalhar para Jesus. Agora eles iriam realmente produzir frutos para o Senhor. Então, a mudança de vida, a mudança de caráter e o trabalhar para Jesus são os frutos que Ele espera de nós, que Ele quer que nós produzamos. À medida que nós trabalhamos para Ele, Ele quer que nós realmente demos frutos. Nós deixamos então de dar frutos, irmãos, quando nós gastamos o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos, aquilo que Deus nos deu, fazendo algo diferente daquilo que Deus espera de nós. Se alguém for muito bom em determinadas áreas, alguém pode ser excelente como um trabalhador. É o melhor pedreiro da cidade, é o melhor pintor da cidade. Alguém pode ser excelente no seu trabalho. Olha, não tem funcionário público melhor do que aquela. Pode ser excelente em qualquer outra atividade que faça. É uma mãe excelente, é um pai excelente, é um cantor excelente. Mas se nós não tivermos produzindo ou fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós estamos sendo infrutíferos. Pode ser o destaque na sua empresa, mas se não estiver evidenciando os frutos que Deus quer de nós, é uma figueira estéril, é uma árvore sem frutos, é alguém que não está produzindo aquilo que Deus quer que ele faça. A figueira estéril, então, é o símbolo de alguém que está sendo avaliado por Deus e não está correspondendo àquilo que Deus quer que ele faça. E não está dando o fruto que Ele quer que Ele evidencie na sua vida. Nós vamos encontrar nesta parábola, então, algo muito sério para nós pensarmos. Deus espera que nós demos frutos. E uma coisa interessante aqui na parábola que fica bem evidente, ali estava uma vinha. A vinha produz uvas, mas ele plantou uma figueira, e a figueira deveria produzir figos. E é óbvio que quando o dono da vinha, quando Deus vai procurar frutos na figueira, ele não vai procurar uvas. Uvas talvez tivesse por ali na vinha. Ele vai procurar nela figos. Isso quer dizer, Deus quer que você dê o seu fruto, e não o fruto do outro.
Talvez tivesse muitas uvas ali, mas ele não espera que a figueira dê uvas, ele espera que a figueira dê figos. Nós precisamos e devemos, queridos, aprender com outras pessoas, mas não podemos copiar os seus frutos. Às vezes tem gente querendo fazer o que o outro faz, cantar como o outro canta, pregar como o outro prega, fazer algo como o outro faz. Mas Deus espera que você dê os seus frutos. Que cada um de nós dê o fruto que você realmente foi capacitado para dar. A vinha foi capacitada para dar uvas, mas a figueira foi capacitada para dar figos. E é isso que Deus espera dela. Um dos grandes problemas na igreja, queridos, é que muitas vezes as pessoas acham que tal trabalho é mais importante, tal coisa é mais destacada, e aí quer fazer somente aquilo. Muitos querem cantar, muitos querem pregar, muitos querem fazer outras coisas porque há um destaque. Mas se Deus lhe chamou para orar, por que é que você vai cantar? Se Deus lhe chamou para interceder, por que é que você vai pregar? Lógico que todo crente em qualquer hora pode ser chamado para testemunhar de Jesus. Mas estou falando de ministério, de fazer realmente aquilo que Deus chamou. Nós precisamos procurar descobrir, queridos, o que Deus nos chamou para fazer. Porque se você fizer muitas outras coisas, mas não aquilo que Deus lhe chamou para fazer, você ainda é infrutífero. Imagine que houvesse uma rama da vinha que se enrolasse na figueira e de repente tivesse um monte de uvas ali na figueira. Não seria fruto dela. Não seria nada que ela mesma produziu. E nem era aquilo que o dono iria procurar ao dirigir-se a ela. Ele espera que ela dê figos. Deus espera que você e eu demos o nosso fruto naquilo que Ele nos chamou para fazer. Se for alguma coisa que as pessoas não veem, se for alguma coisa que não aparece, que ninguém elogia, mas se é o fruto que Deus quer que nós demos, Ele vai procurar, e se Ele achar, Ele vai ficar satisfeito porque está encontrando esses frutos em nós. Paulo recomenda a Timóteo algo muito especial: cumpra o teu ministério, não o ministério do outro ou o que você achou interessante. 2 Timóteo 4:5, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O teu ministério, dê fruto naquilo que você foi chamado. Cumpra o ministério que Deus lhe chamou para fazer. É isso que nós vemos nesta parábola da figueira. O dono da vinha não foi procurar uvas, mas figos naquela figueira, e ela deveria produzir aquilo. Não é vergonha, irmãos, nem é problema algum que eu e você não sejamos iguais aos outros. Eu não canto como fulano, eu não prego como fulano, eu não toco como fulano, eu não oro como fulano, eu não faço isso como fulano. Isso não é vergonha nenhuma. Vergonha é eu querer fazer o que o outro faz, não ter a capacidade que Deus é quem dá, e fazer apenas uma pobre imitação daquilo e deixar de dar os meus frutos que Deus realmente me capacitou para dar. Nós não podemos dar os frutos de outra árvore e Deus não quer isso de nós. Ele quer que você produza aquilo que Ele lhe chamou, lhe capacitou para fazer. Porque assim como as árvores, os homens também são chamados por Deus com um ministério específico, com dons específicos, com algo específico que Deus quer que ele faça para cumprir o seu ministério. Então, a primeira coisa, a árvore deveria dar o fruto dela, o figo, e não as uvas que havia na videira. Infelizmente, tem muita figueira por aí que está triste porque não dá uvas, ou se sentindo inferior porque não produz as uvas que ela vê ao redor de si.
Mas Deus não quer que você dê uvas, Ele quer que você dê o seu fruto. Ele não quer que você produza o fruto do outro, mas o fruto que Ele lhe capacitou para você fazer. É a primeira lição importante que eu aprendo nesta parábola. Outra coisa, o homem foi procurar o fruto naquela figueira e é óbvio que ela deveria produzir o seu fruto ali onde ela estava plantada. Aquele solo era propício para ela. O solo era fértil o suficiente para que ela produzisse o seu fruto. Porque Deus espera que nós demos frutos onde nós estamos plantados e não em outro lugar. Nós não podemos simplesmente achar que o lugar em que estamos não é produtivo. O mesmo solo onde estava a figueira que não produzia, era o solo onde estava a vinha ou as videiras que certamente estavam produzindo. Porque aquela figueira não estava produzindo. E às vezes nós vemos alguém dizer, é porque aqui, é porque onde eu estou, é porque nesse lugar, é porque nessa cidade, é porque nesse cargo que eu tenho, é porque nesse tipo de serviço não dá certo, não produz, não faz isso, não faz aquilo. Mas é óbvio que se Deus plantou você aqui, Ele sabe que aqui você pode produzir frutos. Se o dono da vinha achasse que aquele terreno não era produtivo para a figueira, ele não iria procurar fruto nela. Se ele vai procurar fruto é porque o solo tinha nutrientes suficientes para ela produzir ali. Muitas vezes ouvimos alguém dizer, não, mas aqui, ou nesse ministério, nesta igreja, nessa cidade, eu não tenho como fazer, eu não tenho como produzir. Talvez você não tenha como fazer tudo o que você imagina que pudesse fazer, mas certamente você pode dar algum fruto para o Senhor. Nós devemos produzir onde nós estamos plantados. Se tinha alguém que podia reclamar de não produzir nada e culpar o lugar onde ele estava, era, por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele foi preso. E ele podia dizer, irmãos, infelizmente eu não estou podendo fazer nada aqui, porque na prisão, eu estou preso, irmão. Eu não fui chamado para ser preso, e agora que eu estou preso, eu não posso fazer nada. Mas sabe, na prisão, ele ainda era extremamente produtivo. Ele ganhou muitas almas para Jesus, ele pregou o evangelho, ele escreveu cartas, ele ensinou as igrejas, a partir da prisão onde ele estava. E ele de lá pede oração, dizendo, irmãos, orem por mim para Deus abrir a porta. E alguém deve ter pensado, ele quer que abra a porta da prisão para ele sair. Ele diz, não, que me abra a porta da palavra para eu pregar aqui dentro. Ele ainda era produtivo ali. José estava na prisão e podia dizer, eu não posso fazer nada, eu estou aqui preso. Como é que eu vou produzir numa prisão dessa aqui? Mas ali na prisão, ele ainda interpretou sonhos. Ali na prisão, ele ainda ajudou o carcereiro. Ali na prisão, ele ainda trouxe uma palavra de ânimo. Ele ainda foi capaz de produzir como escravo e como prisioneiro. Até que Deus colocou ele como governador. E aí ele pôde produzir tudo o que ele podia produzir. Pode ser que o seu potencial seja muito grande e você ainda possa produzir mais. Mas certamente você pode produzir onde você está. Naquilo que você foi capacitado. No cargo que você tem, na cidade que você mora, aonde você está, com os recursos que você tem, você ainda pode produzir. E Deus espera que você dê frutos. Não temos desculpas, irmãos. Nem podemos usar o lugar em que estamos ou as condições difíceis para dizer, eu não posso produzir por causa do lugar onde eu estou, por causa das condições que eu tenho, porque Deus vai até a figueira e espera que ela produza fruto ali onde ela está plantada. Glória a Jesus. A nossa infertilidade, se nós não produzimos frutos, isso contraria a vontade daquele que nos plantou. Contraria o desejo do dono da vinha. Nós vamos encontrar lá em João capítulo 15, Jesus dizendo que aqueles que estão na videira,
devem dar frutos, e ele diz, verso 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ele diz, em primeiro lugar, que quando você e eu damos fruto, Deus é glorificado. E Ele espera ser glorificado, porque Deus trabalha para ser glorificado, para a sua glória. E Ele diz que quando nós damos fruto, aí sim, nós estamos mostrando que somos discípulos, que estamos enxertados na videira verdadeira, porque quem está na videira verdadeira precisa dar frutos. Há toda a condição de que ele dê frutos. Frutos daquilo que nós já falamos, frutos de conversão, frutos de uma vida mudada, frutos de um caráter mudado e frutos de obra, de trabalho que nós fazemos para o Senhor. Não há desculpa, amados irmãos, porque todos nós estamos plantados num lugar fértil, estamos enxertados numa videira fértil, estamos sendo cuidados por um Deus que sabe cuidar e por isso nós precisamos dar frutos. Nós vamos encontrar em muitos outros textos Jesus dizendo, e o apóstolo Paulo também, foste comprados por um bom preço, glorifique a Deus então no seu corpo que pertence a Deus. Quando a árvore dá o seu fruto, isso lhe dá valor. O que valoriza a árvore é o seu fruto. A árvore que não dá fruto não tem valor. Perde o seu valor, porque não está produzindo. Se alguém planta uma mangueira, não quer que ela dê apenas sombra, quer que ela dê manga. E se ela não produz, ela pode ser cortada e substituída por outra que possa produzir no seu lugar. O que satisfaz o dono de uma árvore que ele planta querendo o fruto dela é que ela frutifique. A sua produtividade é que satisfaz o dono. Ele não fica satisfeito se aquela árvore não produzir. Por isso o dono da figueira aqui estava querendo arrancá-la. Porque a sua expectativa estava sendo frustrada, já que ela deveria dar fruto. Nós vamos entendendo então que esta figueira pode ser cada um de nós. E que em sua graça Deus quer que nós demos frutos. Mas e se eu não dei frutos até hoje? E se eu não produzi aquilo que Deus quer que eu produza até hoje? Se eu ainda não evidenciei os frutos que Deus quer que eu evidencie agora? A parábola então nos mostra que há ainda graça e misericórdia de Deus para dar uma nova chance para nós sermos produtivos. O vinhateiro aqui, o que cuidava da vinha, chega e diz, deixe mais esse ano, deixe eu investir mais nesta árvore, vamos dar uma outra chance a ela, vamos investir um pouco mais para que ela possa produzir. E aí nós vemos, queridos irmãos, que Deus nos dá tempo e nos dá recursos para que nós possamos produzir mais para Ele. Mas Ele espera que nós usemos esses recursos. O que eu acho interessante é porque o vinhateiro não disse assim, não, Senhor, faça o seguinte, eu vou trazer alguns figos e vou pendurar na árvore, pronto, ela já tem frutos. Não, não é isso que ele diz. Ele não está simplesmente querendo trazer figos e colocar ali. Ele disse, eu vou cavar, eu vou colocar esterco e ela então vai ter a nova oportunidade para produzir. Deus não vai fazer o fruto aparecer à força ou de qualquer maneira, mas Ele dá recursos para que nós possamos produzir para Ele. Deus ainda está investindo na nossa vida, Ele ainda está acreditando que nós podemos produzir, Ele ainda está dando tempo e recursos para que eu e você possamos fazer alguma coisa, mas nós precisamos aproveitar isso. O que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos dá? Estamos gastando mais ele no Facebook do que com a Bíblia? O que nós estamos fazendo com os recursos que Deus lhe dá? Se Deus lhe deu habilidade para fazer alguma coisa, você está usando isso para fazer algo para Deus? Lá no seu trabalho, você está apenas produzindo para o governo, para ganhar o seu dinheiro, ou você está produzindo para Deus também?
Porque lá no seu trabalho você pode orar por alguém, você pode falar de Jesus, você pode produzir para Deus lá no seu trabalho também. Além de fazer o trabalho da melhor maneira possível e de forma honesta, que você vai estar também produzindo para Deus, ou seja, o fruto de um caráter transformado para Deus. Nós temos recursos. O viticultor ainda diz, eu vou colocar adubo nela, vou investir mais ainda nessa árvore. Mas nós precisamos usar esses recursos para poder dar o fruto que Deus espera de nós. Ele não vai simplesmente pendurar figos nos seus ramos. Ele vai investir para que você possa dar frutos. Só que tem uma coisa. Se o viticultor estava se propondo aqui a cavar e botar adubo, então havia uma nova oportunidade. Mas na nossa vida, queridos irmãos, se nós queremos aproveitar a oportunidade de Deus, nós não podemos querer colher coisas novas se continuarmos plantando as antigas. Se Deus quer que você produza fruto, um fruto que até hoje você não produziu, não adianta continuar fazendo as coisas da mesma forma. Ou investindo nas mesmas coisas. Ou usando o tempo da mesma maneira. Ou fazendo tudo do mesmo jeito. Porque nós entendemos uma coisa pela palavra de Deus. Você colhe aquilo que você planta. Se você não plantar uma coisa nova, você não vai poder colher uma coisa nova. Olha, eu queria fazer mais para Deus. Eu queria mudar e começar a dar um novo fruto. Então, se você quer mudança, precisa plantar mudança para poder colher. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, o apóstolo Paulo diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se ele planta, ele vai colher aquilo que ele planta. Se eu estou trabalhando para o Senhor e não estou produzindo fruto, eu preciso mudar então a forma como eu estou fazendo isso. Eu preciso me avaliar e ver o que é que eu estou fazendo e o que eu preciso fazer diferente. Jesus, quando ele está já encerrando o seu ministério, ele reuniu seus discípulos. O apóstolo João registrou a última noite de Jesus com eles, quando Jesus dá diversas instruções, lava os seus pés, faz aquela ceia e faz uma oração extraordinária, a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 de João. E eu acho muito interessante porque no verso 4, Jesus diz assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus está dizendo, tudo o que eu fiz foi para a tua glória, Pai. E eu te glorifiquei em tudo o que eu fiz. E eu concluí toda a obra que o Senhor me deu para fazer. É uma oração extraordinária. Agora a pergunta é, será que eu e você, no final dos nossos dias, podemos fazer uma oração como essa? Deus, tudo que o Senhor queria que eu fizesse, eu fiz. E tudo que eu fiz foi para glorificar o teu nome. Se nós não podemos fazer esta oração, nós podemos refletir sobre isso. Devemos refletir sobre isso. E ver então, queridos, o que nós estamos fazendo para o Senhor. Se não estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer, é preciso colocar mais adubo na raiz da árvore. É preciso investir mais nesta nossa chamada, nesse cumprimento do ministério que Deus tem para nós. Nesta parábola, queridos, adubo aqui é esterco. Esterco, você sabe, é fezes de animal, que é uma coisa que cheira mal, que é uma coisa desagradável, que é uma coisa que você vê as pessoas quererem se livrar daquilo ali, jogar fora. Se você for na rua e pisar em alguma, você vai ficar chateadíssimo, porque vai trazer uma fedentina. Esterco não é uma coisa boa, é uma coisa desagradável. Mas estas coisas desagradáveis podem ser usadas aqui para fazer a planta crescer e produzir. Então nós percebemos que Deus,
Ele nos dá graça para transformar frustrações em frutificação. Na vida nós vamos encontrar muitas coisas desagradáveis. Alguém lhe decepcionou, alguém lhe traiu, alguém lhe abandonou, alguém foi contra você, alguém investiu contra a sua vida, alguém lhe puxou o tapete, alguém lhe apunhalou pelas costas. Isso são coisas desagradáveis. Mas o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. Daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Todas as coisas quer dizer as coisas boas e as coisas ruins. Nós podemos pegar as coisas ruins e jogar fora, ou podemos usar isso como esterco para aprender e para crescer com cada episódio ruim que passamos na nossa vida. Nós podemos simplesmente jogar fora, ou podemos enterrar isso, mas fazer disso um impulso. Nós podemos usar as coisas desagradáveis de duas maneiras, então, queridos. Ou como uma desculpa para dizer: eu não fiz, eu não posso, eu não tenho condição, porque me abandonaram, me desprezaram, me decepcionaram, fizeram isso, fizeram aquilo. Ou eu posso usar as coisas desagradáveis como um impulso para poder produzir ainda mais. Já falamos sobre o apóstolo Paulo na prisão, e eu acho extraordinário, porque lá em Filipenses, que é uma das epístolas que ele escreveu na prisão, no capítulo 1, verso 12, ele diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Como é, Paulo? Você está preso e você está dizendo que isso foi bom para o Evangelho? E ele diz: porque de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Em primeiro lugar, já que ele estava preso, ele foi evangelizar cada soldado que ficou preso ou cuidando de Paulo e não podia sair dali, foi evangelizado por ele. E ele diz: toda a guarda pretoriana ouviu falar de Cristo nas minhas prisões. E ainda ele diz: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Se o apóstolo Paulo prega preso, por que eu não posso pregar se eu estou solto? O máximo que pode acontecer comigo é eu ser preso também. Então eu vou pregar o Evangelho. Alguém então tomou coragem porque Paulo pregava mesmo estando preso. Paulo podia usar a prisão como desculpa, mas ele estava usando essa prisão como algo para impulsionar ainda mais a obra de Deus. Ele vai até dizer: foi bom eu ser preso. Se eu soubesse, eu tinha pedido para ser preso antes. Ele está quase dizendo isso. Se eu soubesse, eu já tinha pedido para ser preso há mais tempo. Porque as minhas prisões contribuíram para o Evangelho. Ele está pegando as coisas desagradáveis da vida e está transformando isso em adubo. Está fazendo disso esterco para ele crescer, para produzir ainda mais. E nós também temos a graça de Deus para fazermos estas coisas, queridos irmãos. Então nós precisamos refletir sobre a mensagem desta parábola. O que é que Deus nos chamou para fazer? O que foi que Deus te capacitou e te chamou para produzir para Ele? O que é que nós estamos fazendo com os recursos que Deus nos deu? Estamos produzindo? Estamos dando o fruto que Ele espera? Estamos fazendo aquilo que realmente agrada a Ele? Ou estamos usando as dificuldades como desculpa? Qual a avaliação que o Senhor poderia fazer hoje do trabalho que nós fazemos para Ele? Se você é a figueira da parábola, e se o dono da vinha fosse hoje na figueira que é você, ele encontraria fruto? Ele ficaria satisfeito? Encontraria o fruto que ele esperaria encontrar?
Ele sairia dali feliz e sorridente, com um figo maduro nas mãos e dizendo contente: a minha figueira está produzindo. Ou ele sairia tão decepcionado como o homem da parábola. É para nós hoje fazermos uma autoavaliação, queridos irmãos, e perguntarmos também qual é a motivação que nos leva a fazer ou a não fazer aquilo que Deus nos capacitou. Por que você está fazendo? Alguns, infelizmente, mesmo na igreja, trabalham porque querem ser vistos. Trabalham porque procuram elogios dos homens. Trabalham porque acham que isso lhe dá status. Fazem alguma coisa tão somente se puderem ser elogiados por isso, ou se isso lhe colocar numa posição de destaque. Mas será que é essa a motivação que nós temos para produzir para o Senhor? Ou qual é a motivação que faz com que alguém deixe de fazer a obra de Deus? Eu não estou fazendo porque ninguém parabenizou a última vez que eu fiz. Porque alguém não está me ajudando como deveria. Ou porque alguém deixou de me dar alguma coisa que eu pensava que ele devia me dar e por isso eu não estou fazendo. Será que o dono da vinha vai aceitar essa desculpa? Dessa motivação pelo qual eu deixei de produzir para ele, ou porque eu estou fazendo isso, mas de uma maneira ou por uma motivação completamente equivocada? Será que o dono da vinha vai aceitar isso? É para nós refletirmos, queridos irmãos, porque o que deixa claro o Senhor no final da parábola é que há uma graça, há um tempo, há uma misericórdia, há uma paciência de Deus, mas no final vai haver uma prestação de contas. O viticultor diz: me dê mais um ano, eu vou cavar, vou colocar esterco, eu vou investir nessa árvore. Se ela der frutos, ok. Mas se ela não der, ainda assim, depois de investimento, de uma segunda chance, se ela não der, então o Senhor mande cortar. Jesus muitas vezes falou, queridos, sobre a prestação de contas que nós vamos dar para Ele. Não somente aqui nessa parábola, mas também lá na parábola dos talentos. Ele vai falar, por exemplo, lá naquilo que o Senhor deu a cada um. E como ele volta e pede contas. Um com 5 ganhou outros 5, outro com 10 ganhou outros 10, outro que recebeu apenas um enterrou e não produziu nada. E aquele vai sofrer as consequências de não ter dado fruto com aquilo que ele recebeu de Deus. Nós precisamos rever o nosso trabalho, avaliarmos a nossa obra, avaliarmos os frutos que estamos dando ou deixando de dar para o Senhor. Porque isso é muito sério. Ele irá pedir contas de cada um de nós, daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer para Ele. Então, nesta parábola, Jesus estava cobrando daqueles homens lá no seu tempo, talvez os líderes judeus, estava cobrando que eles mostrassem frutos de arrependimento, de conversão, de mudança de vida, frutos dignos de alguém que era povo de Deus. Mas essa mensagem é para os cristãos em todo o tempo, essa mensagem é para mim, é para você aqui nesta cidade, é para você que está ouvindo esta mensagem. Essa mensagem é para nós e, portanto, é para nós nos avaliarmos. Deus, ao nos avaliar hoje, estará satisfeito ou estará desapontado conosco? Isso nós precisamos parar para pensar, avaliar o que estamos produzindo para o Senhor, porque a nossa alegria é deixar Deus contente. Deus, querido, Ele nos capacita a usar todas as coisas
como elementos de transformação e crescimento para a sua glória. As coisas boas que você recebeu, a graça de Deus, o dom de Deus, é para você usar para crescimento, para a glória dele. Mas as coisas ruins que Deus permitiu você passar, Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente. Você também pode fazer disso um tempo de aprendizado, de crescimento. Não somente os elementos positivos, mas até as situações negativas que nós passamos. Deus nos dá graça para usarmos isso para nosso crescimento e para produzirmos mais para a obra do Senhor. Nós podemos sim fazer algo para Jesus. O que importa é que nós possamos hoje dar o nosso melhor para Ele. Deus não espera que você produza uva se você é figueira, mas Ele vai procurar figos em você. Dê o melhor figo que você puder dar para Jesus. Faça o seu melhor para Ele. O que foi que Ele chamou para fazer? Irmão, só o que eu sei fazer é receber os irmãos aqui na porta. Só o que eu sei fazer é ficar intercedendo pela madrugada pelos irmãos. Só o que eu sei fazer é limpar a igreja. Só o que eu sei fazer é distribuir folheto para alguém. Faça o melhor que você pode fazer naquilo que Deus lhe capacitou, naquilo que Ele lhe chamou, para que o Senhor fique contente quando Ele for procurar frutos em você, quando Ele vier procurar frutos em mim, que Ele possa achar e que Ele possa sair satisfeito, dizendo: a minha figueira produziu, a minha árvore deu frutos, o meu servo, a minha serva está fazendo o que eu lhe capacitei, eu estou contente com ele, com ela, porque ele produziu aquilo que eu dei capacidade a Ele para fazer, porque certamente, amados irmãos, é isso que Deus quer de nós. Ele não procura desculpas, Ele procura fruto. Ele não procura uma razão para não produzir, Ele procura que você e eu temos uma produção boa que o deixe satisfeito, porque Ele é quem se encarrega de cavar, de colocar esterco, de dar recursos, mas nós precisamos usar esses recursos para a glória do Senhor, para produzirmos para Ele. Que Deus nos abençoe. Que esta parábola seja colocada no nosso coração nesta noite. Que hoje nós possamos tomar esta palavra para nossa vida. Que possamos parar então, queridos, para fazer uma avaliação. Paulo diz no texto de 1 Coríntios que nós lemos na ceia: examine-se o homem a si mesmo. E ele diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então a minha palavra para você hoje é: antes que o dono da vinha venha procurar frutos, você mesmo faça uma avaliação. Coloque um espelho diante da figueira hoje e veja se tem frutos. Veja se está produzindo o que Deus lhe capacitou. Verifique aí, afaste as folhas e procure para ver se há fruto. Avalie o que você está fazendo, avalie a sua chamada, avalie o que Deus lhe capacitou, avalie o que você está fazendo com os dons, com os recursos, com as oportunidades que Deus lhe dá. Porque certamente, se você se avaliar e se você puder melhorar e se você puder produzir mais, Deus vai ficar contente no dia que Ele vier fazer a prestação de contas e encontrar frutos na sua árvore. Que Deus encontre em nós, irmãos, figueiras produtivas, árvores produtivas, crentes produtivos, porque Ele certamente ficará contente e nós poderemos ver o Senhor satisfeito com a sua plantação. É isso que Ele quer e é isso que nós queremos, e que nesta noite nós possamos fazer investimentos se for necessário. Se você acha que está faltando adubo em você, diga: Deus, me dê mais, invista mais na minha vida, mas use o que tem hoje, o que Ele já lhe deu hoje, porque a palavra também nos diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus quer que nós então produzamos muito hoje, que nós façamos muito hoje, e
amanhã Ele pode nos dar mais ainda, para que possamos fazer ainda mais para Ele. Que Deus nos abençoe, que esta palavra esteja no nosso coração, para transformação, para crescimento e para melhorarmos a nossa produtividade, para a glória do nome do Senhor. Que Ele seja glorificado através dos nossos frutos, que Ele fique satisfeito conosco. É isso que nós queremos para a nossa vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.